Olá, estamos aqui no Foro Transformações com Marina Costa Lobo, professora da Universidade de Lisboa, dirige atualmente o projeto do Comportamento Eleitoral e Atitudes Políticas e é diretora do Centro de Ciências Sociais. Conforme dados do Pordata, desde as legislativas de 2009, a taxa de participação dos portugueses não ultrapassa os 60%. Como é que essa baixa resposta às urnas pode impactar o país num momento de mudança global? A questão da participação eleitoral é uma questão que distingue Portugal de outras democracias europeias, porque nós tivemos, de facto, um aumento da abstenção que tem sido muito sistemático desde os anos 90 e temos tido vários estudos para compreender esse fenómeno. A abstenção não é um grupo homogéneo de pessoas em Portugal, tem várias componentes, mas tem questões comuns. E então, o que é que nós sabemos? Sabemos que há uma grande parte dos abstencionistas que não se sentem representados por nenhum partido em Portugal. E, portanto, sentem-se afastados da política, alienados da política. Isso tem a ver com o facto de considerarem que o sistema político não consegue produzir resultados para eles, para estas pessoas. Portanto, eles acham que não vale a pena votar, porque de qualquer forma a sua vida não vai mudar. Portanto, há um afastamento grande, falta de identificação partidária e também insatisfação com os resultados do sistema. Não por acaso, esta chegada do Chega, esta entrada do Chega em 2019 e também de outros partidos pequenos, porque não entrou só o Chega, entrou também a Iniciativa Liberal, o LIVRE. Há aqui um conjunto de partidos novos que entraram no Parlamento Português e que diversificam a oferta partidária, ideológica também. Isso tem sido acompanhado por uma diminuição da abstenção, porque de facto este menu que é oferecido é mais diverso e de facto há também este partido que é antissistémico e que representa um pouco desta alienação e desta insatisfação com o sistema que antes não acontecia. Como a indústria da desinformação vem sendo usada como arma política nessa nova ordem mundial? Eu acho que, de facto, a informação deixou de ser nacional e passou a ser transnacional e controlada por poucas empresas, não é? Nós sabemos que o Musk controla o X, quer dizer, comprou o Twitter e que agora se chama X. E grande parte das elites mundiais e grande parte da elite política em qualquer país está no X e debate no X. Depois, aquilo que os cidadãos leem no X é determinado pelo algoritmo do Musk. Isto quer dizer que, no fundo, quem faz o jornal, aquilo que era o jornal de há 20 anos, que o jornal é que compunha quais é que eram as notícias que eram consideradas importantes, quais é que eram aquelas que ficavam mais no fundo da última página, agora é feito pelo Musk, ou é feito pelo Zuckerberg no Facebook, ou no Instagram, também é do Zuckerberg. Isto é um poder enorme, porque isso pode não mudar automaticamente como as pessoas pensam, mas automaticamente muda em que é que elas estão pensando, porque os médias servem para dar atenção aos temas. E isso não é inocente, porque se eu estou permanentemente a dar atenção à imigração, eu vou favorecer aqueles partidos para os quais a imigração é um tema principal. Normalmente são os partidos de extrema-direita. Se eu deixo de falar, por exemplo, se eu der principal atenção ao crescimento económico ou ao facto de haver pouca produtividade e que é preciso aumentar a produtividade, aí o partido de extrema-direita já não tem nada a dizer, porque o partido de extrema-direita não tem nenhuma novidade ou não tem nenhum contributo sobre como é que nós vamos crescer mais ou como é que pode haver mais produtividade, entende? Então, por isso é que não é que as pessoas mudem imediatamente a sua opinião, mas aquilo em que elas estão a pensar é determinado pelas redes sociais e isso está, hoje em dia, localizado transnacionalmente e isso é um problema para a soberania política, dos países. Como o avanço do discurso anti-woke
ameaça a continuidade de políticas de inclusão e diversidade já consolidadas? Como pode haver um novo equilíbrio entre direitos de minorias e maioria social? Eu penso que este debate woke, anti-woke, é um debate que está muito centrado nos Estados Unidos e no Reino Unido e que, de certa forma, já tinha perdido algum gás. E aquilo que acontece à boleia dessa guerra anti-woke é que alguns direitos, por exemplo, direitos das mulheres, têm sido postos em causa, nomeadamente em 2022, deixou de haver uma lei nacional do aborto nos Estados Unidos e passou a ser da autonomia dos Estados federais decidir a liberalização ou não do aborto. Imediatamente, 15 Estados americanos decidiram proibir totalmente o aborto. Isto é uma mudança que acontece que não tem nada a ver com woke, anti-woke, mas que, supostamente, por causa de um certo extremismo woke, se vai ao mais básico direito que já tinha sido conquistado há décadas e se vai suprimir esse direito. Outro exemplo é também a questão das detenções que estão agora a acontecer nos Estados Unidos, que levam à deportação imediata de cidadãos americanos, inclusivamente, sem serem presentes a um juiz. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Trump diz olhem para as universidades, elas estão a passar uma agenda woke, ele está a pôr em causa direitos humanos básicos de cidadãos, e isso com a boleia de uma suposta grande guerra woke, anti-woke. Portanto, eu acho que esses temas são temas muito sensíveis para o eleitorado, mas eles são utilizados para esconder, para escamotear outras questões que são ataques aos direitos humanos que eram consensuais até há muito pouco tempo, mas que estes partidos põem em causa e que eram tidos como princípios democráticos dos direitos das mulheres e também a questão do direito a um Estado de Direito. Uhum. A União Europeia ainda tem vantagem industrial, especialmente na indústria pesada, em relação aos Estados Unidos. Isso pode ser um diferencial estratégico para lidar com a ascensão da China? Eu acho que a União Europeia está a tentar... É um gigante económico e tem sempre sido um gigante económico e dizia-se um gigante económico e um anão político. Então, aquilo que esta separação do Trump em relação à União Europeia poderá fazer é contribuir para que este gigante económico tenha uma unidade política maior, porque os europeus entendem que, já não tendo a proteção da segurança por parte dos Estados Unidos, ou até a liderança política que os Estados Unidos davam, porque os Estados Unidos estão num processo mais autárquico, então eles terão de encontrar soluções europeias e de encontrar uma liderança política. Isso, se acontecer, poderá ter depois efeitos a nível económico de uma maior... Fala-se de uma reindustrialização europeia. O relatório do Draghi tem algumas propostas para que haja menos barreiras dentro da União Europeia, para que haja mais eficiência económica. Tudo isso vai ser acelerado se a Europa se sentir sozinha e sem outras proteções. Acho, no entanto, que a Europa, a tendência que terá é fazer mais ligações a outros pontos do globo, como com a América Latina, com o Brasil, mas também com a China, porque aquela agenda dos Estados Unidos de alienar a China e de aproximar todos os outros aliados dos Estados Unidos, que era a agenda do Biden, que era dizer, estejam connosco, aliados europeus, não estejam com a China, é completamente posta em causa pelo Trump. Porque se o Trump diz nós não temos aliados europeus, os europeus tenderão naturalmente a ir buscar investimento onde ele existe e está disponível, que é talvez na China, ou a fazer uma parceria mais forte com a América Latina. Portanto, tudo isso, todo esse outro mundo, torna-se mais atrativo do que era. Diante do recente apagão ibérico, quais são as vulnerabilidades dos sistemas energéticos atuais, especialmente com a integração de energias renováveis, e como fortalecer a segurança e a resiliência dessas infraestruturas?
Eu acho que não sou a pessoa ideal para responder a isso e acho que também ainda não foi dada uma resposta sobre o apagão, não é? O que nós sabemos no comportamento eleitoral é que quando se dá uma crise, esta foi uma crise, só durou um dia, mas faz-nos lembrar duas coisas. Uma é que nós somos muito interdependentes, porque Portugal perdeu a eletricidade, mas a Espanha também perdeu e mesmo alguma parte de França, e portanto tem que haver regras comuns para a gestão destes recursos, que não são só nossos, e portanto isso leva a uma ideia de que é preciso, que a interdependência é uma realidade. E outra ideia que eu acho que é importante é que os governos precisam de ser capacitados, ou seja, entre o eleitorado, quando surge um problema destes, como o apagão ou como o Covid, que também foi outra crise recente, há um efeito de apoio ao governo, no sentido de dizer que é preciso apoiar o governo e contraria um pouco a fragmentação partidária, e estamos perante eleições e, portanto, isto foi só um dia e, entretanto, vão passar 3 semanas, mas a consequência disto, do apagão, seria sempre de apoio ao governo e não de fragmentação, porque, lá está, partidos como o Chega não têm nenhum contributo a dar para a segurança energética do país e, portanto, a ideia é que é preciso fortalecer o governo para poder fazer face a estas crises que aparecem e que são muito inesperadas, algumas delas. Bom, mesmo diante de pressões políticas, empresas e instituições estão abandonando programas de diversidade e inclusão ou estão adaptando suas estratégias a um novo contexto político com as demandas da administração americana? Sim, o que nós vimos nos Estados Unidos é que as empresas grandes, maiores e sobretudo aquelas que determinam um pouco aquilo que vai ser o futuro, que são as tecnológicas, não é? O que elas querem é um ambiente institucional propício. E a partir do momento em que o Trump chegou ao poder e que exige esse tipo de medidas, eles todos se colocaram à disposição para alterar essas políticas que tinham anteriormente, por forma a conseguir as melhores condições institucionais junto do poder político para desenvolver o seu trabalho, que esse é que é o objetivo. E, portanto, eles acomodam-se. É daí que vem um bocado, voltamos ao princípio, de que esta transnacionalização dos média, devido à importância das redes sociais, significa que uma mudança de poder nos Estados Unidos tem impactos diretos na vida política nacional de todos os países do mundo, à medida que essas regras mudam. Bom, aqui estivemos com Marina Costa Lobo no Fórum Transformações. Muito obrigada.